CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Economia e Negócios com Écio Costa. Écio, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Dani. Boa tarde, os ouvintes da CBN. Boa tarde, Écio. Eu tenho uma pergunta bem difícil e eu acho que não só eu, mas todos os ouvintes vão querer entender isso e você vai esclarecer para a gente. O Brasil tem os maiores juros reais do mundo. Por que essa taxa não cai, hein, Écio? Na realidade, a pergunta não é tão difícil assim. O problema é aceitar a resposta. Pois é. O que é que acontece? A gente teve, retrocedendo um pouco, né? Na pandemia, a gente teve um problema sério de queda na atividade econômica. A gente teve até um processo de deflação em alguns meses, lá abril, maio de 2020, e aí o Banco Central reduziu drasticamente a taxa de juros para 2% ao ano. Inclusive, foi o valor mais baixo de toda a série histórica, certo? Então, isso perdurou, né, por mais ou menos 6 meses, né, e a partir daí, o que é que aconteceu? Você começou a ter um processo de elevação dessa taxa de juros para conter a inflação, que subiu drasticamente aqui no Brasil, como subiu em diversos outros países. E aí a gente terminou chegando, né, a essa forte trajetória de alta aos 13,75% em agosto de 2022, num patamar que se manteve até o dia de hoje. Inclusive, o Roberto Campos Neto, ele foi premiado internacionalmente, né, pela atitude que teve de se anteceder a esse problema e elevar logo essa taxa de juros para conter a inflação, certo? Também interessante mencionar que isso, num ano de eleições, né, onde o Bolsonaro, por exemplo, se beneficiaria bastante de uma taxa de juros mais baixa, né, mas como o banco é autônomo, o Banco Central é autônomo, ele teve a liberdade de conduzir a sua política, né, monetária para reduzir a inflação. A inflação veio reduzindo, ela encerrou 2021 acima dos 10%, né, e agora em 2022 em 5,79%, mas ainda assim acima do teto da meta, né? E aí o que acontece? Boa parte da redução foi por conta daquele decreto, né, da redução do ICMS, onde ainda havia uma certa pressão inflacionária, mas o decreto terminou limitando o ICMS sobre itens importantes, principalmente a gasolina, que reduziu a nossa inflação drasticamente. Só que ainda fechou o ano acima do teto da meta. E aí, quando você olha para 2023, a previsão ainda é de uma inflação também acima do teto da meta. E a meta, ela tem um valor médio com uma banda superior, uma banda inferior, né? Então, está com previsão, segundo o Boletim Focus, de encerrar o ano acima desse teto da meta. Então, o que é que o governo faz? Ele continua utilizando o Banco Central continua utilizando da única ferramenta que ele tem, né, que é aumentar os juros para que o custo dos produtos financiados fique mais elevado, né, o custo dos investimentos no setor produtivo também, do capital de giro, ou seja, ele tenta desacelerar a economia para que você consiga ter uma redução dessa inflação. E não é algo que somente o Brasil está fazendo. Todas as economias, né, com raras exceções, mas as principais economias mundiais estão nesse processo de elevação, tá? Só que aqui convergiu, né, ou reduziu mais rápido do que em outros países. Então, quando você desconta a taxa de juros nominal de 13,75 com a inflação, né, desses 5,79, você termina tendo um juros real bastante elevado, que se comparado com outros países é mais alto, é o mais alto do mundo. Só que são momentos diferentes, né? Os outros países estão ainda num processo de elevação das taxas de juros com inflação ainda muito alta. E a gente teve uma antecipação, né, fazendo agora com que tivesse essa diferença, certo? Então, nos demais países, a inflação vai cair, os juros elevando, eles vão ficar também com taxas de juros reais positivas. Só que o Brasil ele precisa tomar cuidado, né, o Banco Central,
que se ele começa a reduzir a taxa de juros, você começa a ter problemas da inflação retornar, porque nos outros países ainda não foi controlada, então aqui também poderia retornar. E se você começa a reduzir a taxa de juros aqui e os outros países estão elevando, o câmbio ele termina sofrendo com isso, porque aí você vai ter muitos investidores tirando recursos do Brasil, e aí isso vai empurrar o câmbio para cima, gerando novamente mais inflação, porque os produtos importados vão ficar mais caros. Tá? Então, isso são alguns problemas importantes. E, por último, eu diria também a questão da incerteza fiscal aqui no país. A gente teve, na semana passada, eu até comentei na coluna, que o Comitê de Política Monetária divulgou em seu comunicado que iria manter a taxa de juros em 13,75, de olho muito na política fiscal, porque o governo atual vem dizendo que vai gastar mais, né? O próprio orçamento que foi aprovado, ele tem uma previsão de déficit que é o segundo maior déficit depois do déficit que ocorreu no ano da pandemia, daqueles 600, 700 bilhões, a previsão agora é de 200 e tantos bilhões de déficit. E aí o Fernando Haddad vem tentando reduzir isso, tá? O Banco Central está de olho, né, por exemplo, na nova âncora fiscal que vem a ser apresentada pelo Fernando Haddad. Como que isso vai ser reduzido? Porque aí sim, se você tiver isso controlado, a inflação diminui e as taxas de juros caem. Hoje, por exemplo, sai um dado muito importante. O diesel teve uma redução de quase 9% a partir de amanhã, e isso impacta diretamente no IPCA. Então, é um dado importante, positivo, para que você tenha menos inflação, consequentemente menos juros. Então, esse é o caminho que deve ser seguido. Não algo parecido com o da Turquia, por exemplo, que vem tendo uma condução bastante desastrosa, com muita inflação e taxas baixas demais. Tá certo. Espero ter respondido. Até amanhã. Tirou 10 na prova. Um abraço a todos. Obrigado pela nota. Até amanhã. São 4 30 anos da